Meus amados irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 14. 1 Coríntios 14. Diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente de profetizar, porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. E todos digam amém. Tomai vossos assentos. Meus amados, terça-feira passada falei aqui sobre o dom de profecia. Um dom muito importante na obra do Senhor, que os dons o Senhor deixou para a igreja dele, para a edificação, para a exortação e consolação da igreja. E hoje eu quero falar aqui sobre o dom de línguas. Línguas ou dialeto, como é falado, e eu quero falar sobre isso nesta noite. Nós sabemos que as línguas estranhas, como é conhecido também, é como sinal do batismo com o Espírito Santo. E o dom de variedade de línguas são operações miraculosas da graça de Deus. Em ambos os casos, a pessoa fala uma língua que nunca aprendeu, nunca estudou, não conhece e que geralmente não é compreendida por quem fala e nem por quem ouve, né? Essa é a língua estranha e também como um dom de língua. Tem lugares por aí que já estão ensinando a falar em línguas, né? Mas não tem respaldo bíblico, né? A Bíblia, esse aqui vem diretamente do Senhor. Não tem professor aqui na terra. Isso é dom do Espírito Santo. E quero também falar sobre a diferença entre línguas como sinal e como dom espiritual. A diferença no recebimento. Enquanto as línguas como sinal concedida a todos os que são batizados com o Espírito Santo, e nós vamos ver que tem algumas correntes teológicas que discordam do batismo com o Espírito Santo, mas nós vamos ver aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e versículo 4, que foi um sinal como evidência do batismo com o Espírito Santo, o dia que o Espírito Santo veio inaugurar a igreja do Senhor Jesus. Está aqui: se todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Isso aqui foi a evidência do batismo com o Espírito Santo no dia de Pentecoste. Aqui foi a evidência, mas também não parou só nesse dia. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 10 e versículo 46, nós vimos aqui: porque os que ouviram falar em línguas e magnificar a Deus. Aqui foi na casa de Cornélio, quando Pedro foi lá ministrar, diante daquela revelação que Cornélio teve, e mandou chamar Pedro, e Pedro, meio receoso de vir, porque ele era da linhagem dos judeus, e agora um gentil lhe convida, e ele foi e começou a ministrar a palavra de Deus, e ali a casa de Cornélio receberam
o batismo com o Espírito Santo. Aqui foi o primeiro gentio a ser revestido do poder do Espírito Santo. E a evidência foi falar em línguas estranhas. Ainda para confirmação da evidência do falar em línguas com o batismo do Espírito com o Espírito Santo, em Atos dos Apóstolos, diz aqui o versículo 1, diz: e sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, e disse-lhe: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. Porquanto-lhe então em que sois batizados? Então, e eles disseram: do batismo de João, ou seja, o batismo do arrependimento. Mas Paulo, versículo 4 diz: mas Paulo diz: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao que o povo que cresce do que após ele havia de vir, isto é, em Cristo Jesus. E os que ouviram foram batizados no nome do Senhor Jesus. E impondo-lhe as mãos, Paulo impondo as mãos, veio sobre ele quem? O Espírito Santo, e falaram línguas e profetizavam. Então aqui vimos como evidência do batismo com o Espírito Santo. O dom de variedade de línguas não é dado a todos os que são batizados. Tudo depende da soberania, do propósito e da vontade do Espírito Santo. Aqui depende da vontade do Espírito Santo. Vamos confirmar em 1 Coríntios capítulo 12 e o versículo 11 diz assim: mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então aqui depende do Senhor. E aqui também esse dom, ele vem em resposta à busca zelosa do crente. Ainda no capítulo 12 e no versículo 31 diz: portanto procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. E na leitura que nós fizemos aqui prefacial, diz aqui: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Aqui a procura, a busca, o desejo. A Bíblia pergunta: falam todos diversas línguas? Se nós voltarmos no versículo 30, diz: tem todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpreta todos? A Bíblia, ela faz essa pergunta. Ora, sabendo nós que a vontade de Deus é que todos os crentes sejam batizados com o Espírito Santo. Isso aqui é o propósito do Senhor. Esta pergunta só pode se referir ao dom de variedade de línguas. Não é do batismo com o Espírito Santo, do falar em língua como evidência do batismo com o Espírito Santo. Aqui está falando do dom, porque tem pessoas que ele é batizado com o Espírito Santo, fala em línguas no dia que ele é batizado, mas depois não fala mais, não é? Porque alguém quer ver, questionar: fulano nunca mais falou, está enferrujado. Não, mas então ele não recebeu esse dom. Ele pode ser renovado. Isso não quer dizer que ele não foi batizado. Sim, no dia foi batizado, mas ele talvez não recebeu esse dom. A diferença na finalidade: as línguas estranhas como sinal não são dirigidas aos homens, isto é, não são dirigidos à igreja, mas tão somente a Deus. Está aqui na leitura que nós fizemos, no versículo 2 diz: porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Porque os homens não iam entender, só se tivesse a interpretação. Aqui é algo, um mistério, aqui é um mistério.
de Deus com o homem. Quantas das vezes, amados, nós, às vezes, viajando ou em casa, você está ali no lugar, de repente, você está transbordando na presença do Senhor, falando em língua, em mistério. Isso é um particular seu com o Senhor, é algo que é você e Deus. É um momento de alegria, de regozijo. Quantas vezes já tive experiência viajando por quilômetros e quilômetros, falando em línguas estranhas, transbordando na presença do Senhor. Isso é um momento particular, Deus falando, o homem falando, e só Deus entende aquele momento, algo que só o Senhor sabe interpretar. Não tem ninguém que vai interpretar, a não ser que o Senhor use o dom de interpretação de língua, que nós vamos falar em outra oportunidade. A manifestação do dom de variedade de língua é direcionado à igreja. Por este motivo, deve este dom sempre ser acompanhado de interpretação. Quando é falado da igreja, ele é necessário que seja interpretado. Mas quando é só, é simplesmente a pessoa sendo edificada. Quer seja esta dada pela própria pessoa, ou que entregou a mensagem em línguas estranhas. Quer seja dada por outra pessoa, para que a igreja receba a edificação. Porque senão ele está falando aqui em línguas, só ele sendo edificado e a igreja não. A igreja só olhando, ele se alegrando, ele sozinho. E a igreja, quando tem intérprete, aí sim, a toda a igreja ela vai receber. Também tem pessoas que é usado de falar em língua, ele mesmo interpreta, né? Agora, isso é meio raro a gente ver isso aí. Mas acontece no meio da igreja, eu já vi algo maravilhoso, de alguém estar falando em língua, outro interpretando, passando para a igreja. É um momento sublime, especial da obra do Senhor. Mas se não houver intérprete, qual foi a recomendação de Paulo? Esteja calado na igreja e fala consigo mesmo e com Deus. Então está na Bíblia, tá? Vamos ver o que diz 14 e 28 de 1 Coríntios. 28 diz assim: mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Amado, só que, quando Paulo falou isso, onde eram os cultos? Os cultos eram dirigidos aonde? Nas casas. Era nas casas. Hoje você vai controlar isso na igreja? Não, mano. Deixa o povo falar em língua. Agora, precisamos ter o cuidado. O Senhor tem toda a liberdade de falar. Agora, desde que não esteja interferindo na pregação da palavra de Deus, que nós falamos na terça-feira passada. Bom, as línguas estranhas como sinal pode ser usada de modo ilimitado quando o crente estiver dirigindo-se a Deus, seja em seus momentos a sós com Deus, como eu falei, seja quando estiver com outros crentes para o culto e adoração. Já o uso do dom de variedade de língua deve ser disciplinado. A Bíblia diz: se alguém falar línguas estranhas, faça isso a sós, faça isso por 2 ou quanto muitos, 3. Por sua vez, que haja intérprete. Versículo 27 fala isso no capítulo 14. O que Paulo estava fazendo aqui, amados? A igreja de Corinto tinha todos os dons. E todos eles estavam usando os dons, estavam sendo usados, só que de maneira desordenada. Alguém estava falando em língua por exibicionismo. Aí Paulo disse: não, vamos organizar isso aqui. Paulo não estava proibindo ninguém profetizar. Paulo não estava proibindo ninguém falar em línguas. Ele simplesmente estava organizando. Quando nós lemos o capítulo 14 e o versículo 40, nós vamos aprender, diz: faça-se tudo decentemente e com ordem. Então Paulo estava simplesmente organizando. Paulo não estava proibindo nada disso. A igreja, ninguém proíbe nada disso. Simplesmente que fosse organizado. Aqui se trata do dom de variedade de língua. A um crente que não se submete à ordem da palavra de Deus, por isso diz que o poder de Deus opera nele tão poderosamente
que não tem condição de conter. De modo que muitos deles falam línguas ao mesmo tempo, sem que haja intérprete. Isso acontece, amado. Basta um começar a falar, o outro acompanha. Agora não tente falar que se Deus não lhe deu esse dom. Me lembro do irmão, que um dia ele foi imitar, querer falar línguas estranhas, se o Senhor ter batizado ele. Ele ficou 3 anos clamando às madrugadas do Senhor ter misericórdia dele batizar ele. Com 3 anos, ele recebeu o batismo e ele falou em Deus, para nunca mais ele imitar. Para nunca mais ele imitar. Então, o profeta aqui diz, tem pessoas que eu não consegui me controlar. Deus me tomou, que eu não sei nem o que foi que eu falei. Não tem? Vamos para a Bíblia? Vamos ver, diz 14:32. 1 Coríntios 14:32. E os espíritos dos profetas estão sujeitos a quem, irmão? A quem? Ao profeta. Os espíritos a Bíblia ensina que os espíritos estão sujeitos ao profeta. E espírito aqui é minúsculo, é do ser humano, tá? É portanto um sinal de meninice. É Paulo que diz isso. De falta de maturidade espiritual, quando durante o culto ouve-se línguas estranhas em alta voz, sem que haja a interpretação, seja a partir do púlpito, entre a congregação, esses que ignoram o ensino da palavra de Deus. Então, nós temos que ter muito cuidado, que o Espírito, ele está sujeito ao profeta. O Senhor, a pessoa está consciente. Agora, é claro, uma pessoa que ele recebe o batismo com o Espírito Santo, naquele momento, ele transborda. Isso é normal. Isso diz que é conosco menino. Quantas coisas nós fizemos quando novo convertido? Mas aí vem o amadurecimento. Não vem o esfriamento, vem o amadurecimento espiritual. É você estar consciente do que está acontecendo. A pessoa, já vi pessoa querendo dizer assim, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, mas bem moderadamente assim, que é eu, um particular meu com Deus. Aí Deus vai e pega ele, porque ele está carregando o banco nas costas, pulando, sapateando. Isso é normal. Que a ver que a pessoa quer ser todo socialmente. Tem muitos que a ver não receber batismo, não, eu tenho medo de escandalizar, de acontecer alguma coisa. Quando ele vai para transbordar, ele recua. Então o controle está sobre ele. Mas se ele mergulhar no oceano do Espírito, ele é batizado com o Espírito Santo e vai falar em línguas. Então o Espírito é sujeito ao profeta. Também o falar em línguas não é sinal. Falar em língua não é sinal de grande espiritualidade. Gritar em línguas estranhas durante o culto. Aqui é a prova de que eu sou mais espiritual. Eu grito falar em língua mais alto do que todo mundo. Isso não adianta eu falar em língua aqui, transbordar, e lá fora minha vida não condizer com isso. Amém? Glória a Deus. Eu preciso transbordar aqui, mas meus procedimentos lá fora condiz com isso. A minha espiritualidade, ela é vivenciada no meu dia a dia. Aleluia. Porque às vezes fala mais do que eu sou, que eu sou. Não, mas não é dessa maneira. Nós somos conhecidos, não é pelos dons espirituais, nós somos conhecidos pelo fruto do Espírito. Esse sim que somos conhecidos, e esse sim que nos leva ao encontro do Senhor Jesus Cristo, é o fruto do Espírito.
Fale consigo mesmo e com Deus. Porque nós oramos com a mente, aquela que nós conhecemos, falamos com o Senhor. Mas tem momento que nós vamos orar e nós vamos transbordar na presença do Senhor, falar em línguas. Ali é um mistério, amado, que o inimigo não sabe o que é que você está falando com Deus, e você também não sabe, mas é algo que é sobrenatural. O batismo com o Espírito Santo, como eu falei aqui, que não é demonstração de espiritualidade, a palavra de Deus não endossa o argumento de alguns que o poder é tão grande que não é possível controlar-se. A língua estranha não são resultado de uma êxtase, mas uma operação do Espírito Santo de Deus em conjunto com o Espírito do homem. E nesse momento que vai se unir o Espírito do Senhor ao do homem. E acima de tudo deve-se obedecer à palavra de Deus. Portanto, se não houver intérprete, deve o crente estar calado na igreja, falando apenas consigo e com Deus. Outras maneiras, se tu bendizeres com o Espírito, como dirá o que ocupa o lugar de um indulto, o amém sobre a tua ação de graça, visto que não sabe o que dizes? Está aqui no versículo 16, acabei de ler aqui o versículo 16 do capítulo 14. Aqui, os dons, ele não deixa de chamar, o falar em língua, chamar a atenção. Ele chama a atenção. Quando ele chama a atenção, aí é onde entra a revelação da palavra de Deus para aquele que está. Não foi isso que aconteceu lá no dia de Pentecostes? Não chamou a atenção? Foi, chamou a atenção. E aqui nós vimos que a maneira, ele não vai entender o que é ali, mas algo vai acontecer. E eles estavam ouvindo aquilo ali na própria língua deles, né? Eles falando, mas eles estavam entendendo o que estava falando. Deus, ele faz isso. A única exceção dá-se quando Deus quer usar um crente para entregar uma mensagem em línguas estranhas para alguém que esteja presente no culto e que entenda aquela língua sem necessidade de intérprete. Aí também é um mistério de Deus. Deus está falando com a pessoa, nós estamos ouvindo, não estamos entendendo nada, mas quem está recebendo está sabendo o que Deus está falando com ele. Aleluia. E é algo maravilhoso, amado. É para a igreja do Senhor. Como eu falei aqui, foi o caso de Pentecoste. A diferença das línguas estranhas na sua finalidade. As bênçãos do falar em línguas estranhas, do batismo com o Espírito Santo. Essas línguas estranhas, como sinal, são para a edificação do crente, o qual se dirige a Deus em mistério, como eu falei aqui no capítulo 14, versículo 2. O dom de variedade de língua é sempre para proveito da congregação e para a edificação da igreja. Por isso, Paulo dizia que falava muito mais língua do que os demais. Está aqui o versículo 18. Ele diz que ele falava mais, diz: dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. Aí o versículo 19 diz: mas preferia falar na língua, falar na igreja 5 palavras em sua própria inteligência, e assim poder instruir os outros, do que 10.000 palavras em línguas desconhecidas. Então, se a pessoa falar aqui, só ele é edificado. Mas se não tiver intérprete, a igreja não é edificada. Os irmãos estão entendendo? O falar em língua como dom, eu falar aqui, se não tiver um intérprete, só eu vou ser edificado.
Agora, o que me chama a atenção, alguém que está pregando, e ele está trazendo a mensagem que a igreja está entendendo, ele diz para falar em línguas. Interminável. E a pessoa fica, a igreja ali, só ouvindo. Ele fala em línguas, sem entender nada do que ele está dizendo, que ele não interpreta, ele não passa o que o Senhor está falando, só ele transbordando. Eu pergunto, qual a edificação que a igreja está recebendo? Nenhuma. Ele está sendo aqui edificado, mas ele não está transmitindo o que ele está falando para a igreja. Deixou de ministrar a Bíblia, a palavra do Senhor, e começou a falar em língua, sem ele mesmo interpretar, e nem alguém para interpretar. Não traz edificação para a igreja. É igual quem está louvando, esquece a letra do hino e começa a falar em línguas. Começa a falar, e a pessoa percebe que ele está esquecendo a letra do hino. Ele sempre fala, cante o hino, né? Aprenda, se é bom, se não souber decorar, traga uma cópia, mas cante. Depois, quem prega, mano, prega a mensagem que o Senhor colocou no coração, entrega a mensagem, depois você pode transbordar na presença do Senhor, falar, profetizar, falar em língua, mas entrega a profecia principal, que é a palavra de Deus, para que todos entendam. Você pregar falando em línguas, ninguém vai entender a palavra, ninguém vai compreender. Isso, se você estiver pregando e não falar em línguas, isso não quer dizer que você não seja espiritual, porque hoje, o dia que nós estamos vivendo, a maior preocupação é demonstrar que ele é espiritual falando línguas estranhas. Não é isso, amados. Pregue a palavra na sua essência e depois deixa Deus lhe usar, transbordar na presença do Senhor. Porque o culto é isso. O dom de variedade de língua acompanhado do dom de interpretação de língua, o que ele equivale? A profecia. Os dois são equivalentes. O dom de variedade de língua com o intérprete é igual à profecia. Não tem a diferença. Por que isso? Porque a igreja está sendo edificada. Todo o propósito da obra do Senhor é a edificação da igreja. Se nós formos olhar para a separação de ministério, consagração de obreiros, tudo isso para a edificação da igreja. Se os dons é usado para a edificação da igreja do Senhor. Transmitindo para a igreja a edificação, exortação e consolação. O que fala em línguas estranhas deve orar para que possa interpretar. Senhor, tu me deu agora o dom de falar em língua, mas agora me deu também de interpretar. Me use. E você vai falar e na melhor, o Senhor está dizendo isso. E a igreja é edificada. Quando um descrente ouve uma mensagem em línguas que é estranha, para quem está entregando a mensagem, mas conhecida para aquela pessoa, e a seguir ouve a correta interpretação dada por uma pessoa que não conhece a língua e que está interpretando. Glorifica a Deus, reconhecendo tratar-se de um grande milagre. E realmente é um grande milagre, irmão. Quando alguém chega, não crente, e a pessoa fala, e o Senhor dá entendimento o que Deus está falando para ele. Então Paulo, ele estava aqui organizando os dons na igreja de Corinto. Paulo, ele diz, por que ele tinha esse cuidado da organização? Quando nós vemos aqui que o versículo 32 diz, os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Mas quando lemos o 33 diz, porque Deus não é Deus de quê? De confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Quando você vê algo que traz confusão, não é de Deus, é algo meramente humano, não foi do Senhor, foi exatamente algo do homem, para ver se exibir, para ver falar algo que não deveria, que Deus não mandou, e ele traz prejuízo.
porque quando os dons ele é aplicado na sua essência, a igreja do Senhor, ela é edificada. Você é renovado na presença do Senhor. E o nosso dia a dia de oração, nós precisamos ter esse cuidado de sempre estar buscando a presença do Senhor. Olha o que diz Colossenses 3,16. Diz: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizeste por palavra ou por obra, fazer tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graça a Deus Pai. Esse aqui é o que Paulo estava instruindo aos Colossenses, de um culto espiritual. Que haja entendimento, que haja pregação da palavra, que haja louvores, que chega diante do Senhor, nosso Deus. A igreja, ela se alegra, ela transborda na presença do Senhor, nosso Deus. Então, o dom, a variedade de línguas, como dom de língua nós conhecemos, o propósito é exatamente esse. Quando falar em língua, como dom, e sua essência é algo idêntico ao falar em outras línguas na experiência inicial do batismo. O dom só recebe quem já é batizado com o Espírito Santo. Primeiro ele precisa ser batizado. E depois que ele é batizado, ele pode buscar ao Senhor esse dom. O falar em língua como dom abrange o espírito do homem e o Espírito de Deus, que entrando em mútua comunhão, faculta ao crente a comunhão direta com Deus. E isso é na oração, no louvor, e no bem dizer, e na ação de graças. É a sua particularidade, a sua intimidade com o Senhor nosso Deus, expressando-se através do Espírito mais do que da mente, porque orar com a mente, todos nós oramos, mas aqui ele vai além da mente. Olha o versículo 14, diz: capítulo 14 de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 14 diz: porque eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Essa é a maneira que você conhece e sabe dirigir ao Senhor nosso Deus, legando o Pai Nosso que está no céu. Você sabe onde ele está, você vai conversar com ele, sabe? Com Deus me deita, me levanta, isso aí está na mente. Mas ele está falando aqui desse orar mais profundo, que é você derramar na presença do Senhor e transbordar na presença dele. Isso aqui é essa particularidade sua com Deus. Se você não teve essa experiência ainda de orar em línguas, busque ao Senhor. Você vai ter essa dimensão espiritual de falar com o Senhor, de você transbordar. Isso é algo maravilhoso, é você transbordar na presença de Deus. Você está orando ali, conversando com o Senhor, não com a mente, mas agora o Espírito comunicando com o Espírito do Senhor, e você começa a falar em mistério a só com o Senhor, transbordando a presença dele. Essa é a sua experiência que Paulo estava falando aqui, que ele havia vivenciado essa experiência. Amém, meus amados? Então, o dom, variedade de língua, é para a igreja do Senhor. Você tem a liberdade. Se você foi batizado, nunca mais falou em língua, peça ao Senhor o renovo. E se alguém criticar porque você nunca falou, não se preocupe não. A sua vida de fruto é que testifica quem você é diante do Senhor nosso Deus. Amém? Que Deus abençoe.